Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, eu sou o André Vasconcelos e essa é a sua disciplina favorita, Educação Física. Hoje a gente vai falar de uma prática de forma cultural, de uma forma um pouco mais específica. A gente vai falar sobre as atividades práticas da cultura corporal de movimento. Vamos começar porque tem muito conteúdo, tem muita informação e aí, como vocês agora são alunos do terceiro ano, estão já saindo, já estão tipo, professor, isso daí agora eu manjo. Então, vamos ver como é que está o seu conhecimento. Vamos ver aqui, vamos recapitular um pouco aqui sobre a origem da atividade física. Ó, ao rever a história da humanidade, é possível perceber a presença da atividade física como técnica utilizada para a sobrevivência, na qual o corpo humano era moldado para atender às necessidades e objetivos de cada época histórica. Observem a imagem, prestem atenção, foca em cada detalhezinho e foque em mim. Preste atenção. De forma geral, o que a gente pode entender como práticas de sobrevivência, atividade física voltada para a sobrevivência e modulação do corpo, né? O corpo ele era moldado para suprir as nossas necessidades. Que necessidades? Por exemplo, período ali das cavernas, sobrevivência seria o que? Eles caçavam, eles pescavam, eles fugiam, eles nadavam, escondiam. Então, era um corpo um pouco mais rústico, um corpo um pouco mais brutulesco. Nesse sentido, o corpo se adequava àquela necessidade. Passou um pouco, evolução histórica passando, temos ali períodos de guerra, então já eram corpos voltados para o combate, então já eram corpos estruturados, físico forte, avantajado, então vejam que o corpo ele vai se ajustando e adequando à necessidade de cada período. Teve período em que a atividade física era obsoleta, ou seja, trivial, não é importante, ignora isso, isso é profano, é pecado, então houve um momento em que fazer atividade física era algo velado, algo que não era estimulado. Então, passamos um tempo bloqueado. Passado esse bloqueio, depois de muito tempo que você fica ali de dieta, quando você pode comer, você faz o quê? Come muito. Então, provavelmente foi isso. A gente passou tanto tempo sem conhecimentos, com o corpo ali bloqueado, limitado. Quando a gente pôde saber, meu amor, aí foi explosão de conhecimento, análise. Tivemos ali o homem vitruviano do Da Vinci, isso mesmo, análise ali de anatomia, conhecimento sobre o corpo ali bombando. Nesse sentido, a educação física surge como alternativa para auxiliar nesse conhecimento, nesse saber sobre o corpo. E aí a gente já faz essa evolução histórica da atividade associada à educação física. Como é que isso acontece? Ó, com o passar do tempo, a atividade física ganhou outros direcionamentos e a educação física configurou-se como área de conhecimento dotada de saberes próprios, com o objetivo de introduzir o aluno à cultura corporal de movimento que propicia benefícios físicos, sociais e cognitivos. Tá, professor, eu passei esses anos todos estudando educação física, eu não lembro de nada disso, eu não entendi o que você falou. Calma, eu traduzo e explico para você, meu caro mim. Vamos lá, preste atenção, de forma geral, a gente passou por aspectos de evolução. O corpo ele era adequado e adaptado para a nossa necessidade. Hoje ele é adequado para a nossa necessidade? A gente já não tem tanto que caçar, a gente não caça para sobreviver, provavelmente. O nosso corpo, ele não está moldado para a guerra. Ai, professor, mas está tendo guerra, está tendo combate. Sim, mas a gente usa o quê? A gente usa robô, a gente usa os drones da vida. Vejam que as técnicas foram mudando. E o corpo? O corpo está ali, por isso que talvez a obesidade esteja em evidência, porque a gente está um pouco mais sedentário, não tem mais um pra quê do corpo, o corpo está ali. Então, nesse contexto, a gente passa a ter atividades físicas feitas de forma de lazer e espontânea. Eu quero fazer porque eu quero fazer. E esse direcionamento das possibilidades vem por meio da educação física. Por quê? Porque aqui a gente desenvolve cultura corporal de movimento. Professor, eu não sei o que é cultura. Eu não sei. A gente vai ver, mas vejam que ela vai nos direcionar para benefícios físicos, sociais e cognitivos, que ao longo da aula a gente vai observar e entender um pouco melhor. Mas para quem não lembra o que é cultura, fechando aqui da memória, rapidão, é o conjunto de conhecimentos, costumes e normas e valores de um grupo ou sociedade que eles o possuem, né? E a pergunta seria a reflexão, né? Você tem cultura?
Vamos pensar aqui rapidão. Quando eu falei que a cultura corporal vai nos possibilitar benefícios físicos, cognitivos e sociais. Cognitivos vão ser conhecimentos, saberes, por exemplo, essa aula aqui, ela está auxiliando no aspecto cognitivo, no seu aspecto intelectual. Já os benefícios físicos seriam as práticas propriamente ditas, aquele saber, habilidade ali, corporal, fazer o movimento. Então, isso já vai, esse gingado, né? Isso já vai ser direcionado para o aspecto físico. E o aspecto social seriam essas relações. Como aqui a gente já mencionou que a cultura, costumes e conhecimentos desenvolvidos em um grupo, em sociedade, eu, indivíduo, eu tenho cultura? Não. A cultura, ela se baseia na troca. Eu e mais um temos a cultura, ou seja, é aquele hábito que a gente faz com base no conhecimento e nessa troca. Individualmente, sem a sociedade, a cultura ela é vazia, compreende? Porque é justamente essa troca. Você contribui e auxilia e transforma a cultura, mas sozinho você só tem hábitos. A cultura é justamente esse conhecimento com troca. Fechado esse entendimento, compreendido isso, vejam que cada segmento ele vai ter cultura. A sua família, os seus amigos, a cultura da sua escola, a cultura do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, a cultura do seu país, do seu continente. Vejam que todos esses aspectos são culturais, porque eles vão identificando, vão vislumbrando, evidenciando, né? Vislumbrando, evidenciando algum aspecto de um saber de uma determinada comunidade, de um determinado povo. Então, a gente começa a entender que, sim, essas relações, essas trocas também vão estar relacionadas à prática de atividade física, porque a atividade física, a depender de como ela se desenvolva, ela vai ter a cultura ali como base, como pano de fundo para tipo, isso aqui é cultura? É cultura. Por exemplo, eu perguntei aqui se você tem cultura. Ah, professor, porque tem a fulana de lá que disse que funk é cultura. Funk é cultura? Pensa 5, 4, 3. Sim, funk é cultura porque faz parte da identidade, do conhecimento e dos saberes de determinado grupo. Ah, mas eu não acho que isso seja... Não importa o que você acha, meu amor. Cultura é cultura independente do que você acredita, porque senão você está aí propagando a sobreposição da cultura e você está diminuindo as outras e você não pode fazer isso porque, né? Para que diminuir a cultura dos outros? Cada conhecimento, cada saber, ele é desenvolvido e direcionado com base nas relações e vivências e experiências de um determinado grupo. Falei rápido? Falei difícil? Ou não? Vamos ver se a gente consegue identificar que tipos de atividades são desenvolvidas nesse aspecto da cultura aqui na nossa aula, tá bom? Vamos diferenciar. Quando eu falo que a gente vai desenvolver atividade física, lembra que antigamente era sobrevivência, lembra que agora a gente faz de forma padronizada, porque a gente está livre, a gente não precisa caçar, a gente não precisa ir diretamente para o enfrentamento de guerra, ninguém precisa, vocês não vão ficar se estapeando depois da aula, né? Então, não precisa ir para um combate, não precisa ir para uma luta necessariamente obrigatória, então a gente acaba fazendo exercício físico só porque a gente quer. Aí, professor, é exercício físico ou atividade física? Vamos aqui ao entendimento para conseguir definir efetivamente o que seria um e o que seria outro. Ó. A atividade física é toda a prática que permite o corpo entrar em estado ativo, ou seja, estava quietinho, paradinho, só ali existindo. Aí eu vou limpar a casa, vou lavar a louça, vou varrer a casa, passar pano, lavar roupa. Professor, você está dizendo que arrumar a casa é atividade física? Sim, ó, vamos à definição novamente. Atividade física é toda prática que permite o corpo entrar em estado ativo. Se eu estou ali agindo, me movimentando, desenvolvendo aquela atividade física, e eu utilizo o corpo para desenvolvê-la, é atividade física? É atividade física. Meu Deus, eu vou falar para minha mãe que ela faz atividade física, ou eu faço atividade física, porque eu arrumo a casa. Eu arrumo a casa e tá tudo bem, né? Mas aí o que seria o exercício físico? Então, professor, agora temos uma parte um pouco mais técnica. Ó. Exercício físico é toda atividade planejada e estruturada com o objetivo de melhorar ou manter os componentes físicos, como a estrutura muscular, a flexibilidade, o equilíbrio. Veja, atividade física, toda prática que eu entre em estado ativo. Exercício físico, prática padronizada, estruturada, definida, direcionada para objetivos específicos. Eu quero uma atividade que me auxilie no emagrecimento, que me auxilie no fortalecimento, que me ajude na flexibilidade. Eu vou executar por tanto segundo, tanto tempo. Essa padronização, essa delimitação torna aquela atividade um
exercício físico. Então, se eu pegar o cabo de vassoura, varrer a casa 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro, isso vira um exercício físico? Se você fazer esse movimento de forma repetitiva, nesse segmento, com o objetivo de, vamos lá, aqui qual seria o desenvolvimento? Talvez coordenação. Então eu peguei, fiz um exercício de coordenação, 2 para um lado, 2 para o outro. Exercício físico. Mas se você só está varrendo ali, atividade física. Então vamos lá para entender melhor. Todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. Por quê? Porque o exercício físico vai me tornar ativo, então estamos ali falando de uma atividade física. Mas a atividade física ela é aleatória, espontânea. Logo, se não vai ter padronização, não vai ser exercício. Então, essa é a diferenciação. Exercício físico é uma atividade física, mas uma atividade física não é exercício. E aí, como essas atividades de prática se associam às práticas culturais? Vamos lá. Seja o esporte, seja o jogo ou esporte, todos os indivíduos estão imbricados no contexto cultural, visto que a prática dessas atividades permitem a manutenção e a ampliação das identidades comunitárias. Ou seja, somos o reflexo do passado e o vislumbre do futuro e a ilusão do presente. Professor, que coisa mais transcendental, o pensamento assim muito, que eu não entendi nada do que você falou. Calma, eu explico. Independente do que você for desenvolver, de como você for desenvolver, é uma atividade física, a atividade não vai ser mais para sobreviver. É para sobrevivência sim, professor, porque se eu não arrumar a casa, a minha mãe vai me... Calma, paz e amor. Aquilo que você desenvolve, tem gente que culturalmente acha que deixar a casa muito arrumada não é muito auspicioso. E já tem gente que tem que ser tudo impecável, tudo no seu lugar. Então, aquilo vai ser da cultura da família. Na minha casa, quando eu acordo, eu tenho que arrumar a minha cama e regar as plantas. Na minha casa não, minha mãe faz tudo. Não, na minha casa quem faz tudo é o meu pai. Não, eu tenho um diarista, não preciso disso, eu só jogo lixo. Vejam que todas essas relações vão ser com base na vivência, no conhecimento e no aprendizado do que você desenvolve. O exercício físico hoje, ele é o nosso instrumento para tornar o nosso corpo obrigatório entre aspas, por quê? Porque você só vai fazer se você quiser, mas sabendo que o nosso corpo, por natureza, desde o primórdio, ele era ativo, porque ele já executava algum tipo de atividade física. Hoje, ele também continua nessa configuração. Como a gente não tem mais essa necessidade, o exercício serve para nos ajudar a tornar essa atividade física algo mais habitual. Tranquilo? Calmo? Podemos ir para a atividade? Foi muito conhecimento, muito saber? Então, vamos aqui de exercício número 1. Esportes, as ginásticas, a dança, as artes marciais, as práticas de aptidão física tornam-se cada vez mais produtos de consumo, mesmo que apenas como imagens, e objetos de conhecimento e informação amplamente divulgados ao grande público. Jornais, revistas, videogames, rádio e televisão difundem ideias sobre a cultura corporal do movimento. Essa difusão possibilitou o acesso a uma diversidade de atividades físicas e esportes coletivos praticados ao redor do mundo, que, agora vamos à nossa análise aqui das alternativas. A letra A promoveu um aumento no Brasil das práticas de esporte como as ginásticas e uma diminuição da prática de vôlei e basquete. Letra B, permitiu uma maior compreensão de esportes praticados em alguns países e ou comunidades de acordo com as suas características sociais e regionais. Letra C, diminuiu a prática de esportes desse tipo em algumas regiões do Brasil, pois são considerados excessivamente agressivos e necessitam de muitos jogadores desse tipo, e diminui a prática de artes marciais como karatê. Ou letra E, estimulou o ensino de algumas lutas, como por exemplo a capoeira, por ser considerada étnica e envolver um único grupo social. De forma geral, essa questão fala sobre o que é difundido e trabalhado, desenvolvido ali pela mídia e tudo mais. Qual foi a dinâmica de atividade que aconteceu aqui? Vamos analisar aqui a alternativa. Letra B, permitiu uma maior compreensão dos esportes praticados em alguns países e ou comunidades de acordo com as suas características sociais e regionais. Lembrem do que eu mencionei, com base naquilo que a gente vai vivenciando em cada grupo,
aquilo ali se torna um saber. Então, a mídia, propagando outros conhecimentos, acaba nos direcionando para novos saberes. Por isso que essa daí é a alternativa correta. E aí eu paro de falar, deixo vocês livres para jogar e vivenciar um pouco de cultura e nos vemos numa próxima aula, tudo bem? Até lá!